Que Deus abençoe toda a igreja. Estamos em mais um café da manhã e hoje, sábado, nós estamos empenhados com um mutirão ali na chácara da igreja e uma equipe grande de irmãos estão ali trabalhando na pintura e tudo. É um prazer falar com toda a igreja, aproximando o encontro. E hoje nós vamos meditar em Efésios, capítulo 4, versículo 10, 11 e 12. E esse assunto é muito importante. O apóstolo Paulo diz: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Vou repetir. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo. Quando se fala nesses ofícios, a própria Escritura diz a impossibilidade de ter o aperfeiçoamento sem esses 5 ministérios. Portanto, é necessário esses 5 ministérios passar pela igreja. Eu, por exemplo, que Deus me escolheu para ser um pastor. E na minha função pastoral, eu posso fazer evangelismo, posso um pouquinho transmitir conhecimento, um pouquinho de mestre, um pouquinho de doutor, mas nunca como aquele que Deus o predestinou e o capacitou para ser um doutor, um mestre. Veja bem, por isso é necessário esses 5 ministérios. E às vezes se diz: eu não gosto do evangelista. Você não está gostando é da palavra. Porque o evangelista, ninguém consegue convencer uma alma e trazê-la a Cristo melhor do que aquele evangelista chamado e predestinado. Você não tem que ignorar a maneira que o evangelista trabalha, a forma em que ele faz para a pesca. Ele é um pescador. Pescador tem que usar vários tipos de isca para conseguir atrair um peixe. E Jesus diz: farei de vós pescadores de homens. Então é ignorância ignorar um ofício evangelístico. Agora veja, às vezes na igreja, o dia que o evangelista prega: ah, não, eu evangelista. Mas não é assim. Se você crê na palavra, observe aqui o que está escrito. Veja bem, versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Quem é que fez o evangelista? Não sou eu, não é você. Ele mesmo, o próprio Deus, deu uns para apóstolos. Você ignora agora uma chamada apostólica? Está aqui na palavra. Outros para profetas. Você ignora os profetas?
do dom profeta, como Deus usou Ágabo, pegando as cintas de Paulo, colocando na mão e nos pés, e disse: assim esse varão será preso em Jerusalém. Então esses profetas estão aí, e às vezes não manifesta porque não tem oportunidade. Mas a igreja precisa estar aqui no quíntuplo, e tem os profetas do pacto, profeta e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Agora, se Deus deu pastores, você não quer pastor? Você não quer? Isso aqui está errado, e a sua cabecinha está certa, a sua forma de ver está certa, e a escritura está errada. Eu fico com as escrituras. Paulo diz que mesmo eu, ou um anjo vindo do céu, mudar o que tem sido ensinado, seja anátema. Então esses 5 ministérios, se aqui no rebanho eu não tenho mestre, mas no outro rebanho tem, eu tenho que ter a humildade para comunicar com aquele pastor, daquele mestre, e agendar uma visita dele à minha igreja. Se você tem e o outro não tem, você não pode prendê-lo ali de forma nenhuma. Se aquela igreja lá está precisando dele, ele não é algo particular seu, ele é da obra. Apenas tem que respeitar as normas bíblicas e agendar o próprio pastor conversando com o outro pastor, e agendar a presença daquele irmão naquele rebanho para ajudá-lo. Assim a igreja cresce, mas o orgulho, quando opera, cega as pessoas. Elas ficam cegas. Tem pessoas que chegam a pensar que os 5 ministérios está embutido nele. E isso, irmãos, não vai muito longe. Essa é a razão de certos trabalhos que vai a nada, por falta de visão, por falta até mesmo do Espírito Santo, que é a palavra. Nós precisamos aqui em Campo Grande dos 5 ministérios, e as portas estão escancaradas para que estes 5 ministérios sejam reconhecidos e não marginalizados. Nós temos várias modalidades de evangelistas. Nós temos um que tem um dom de tirar o bêbado da sarjeta, uma graça para isso. Outros têm uma facilidade de ter uma palestra pessoal, e outros tomam o púlpito através dos dons, e Deus opera de uma forma miraculosa através deles. Então nós, ministros com esta visão, não deixamos esses dons na prateleira, mas temos que colocá-los em exercício e acompanhá-los, porque todos esses 4 ministérios estão debaixo do pastoreio, formando-se o quíntuplo. O pastor pastoreia todas as famílias, que só ele pastoreia. Ele tem a graça de exortar e ninguém fica nervoso. Ele tem a graça para usar a vara e o cajado, porque ele tem unção para isso. Se o outro for fazer, querer imitá-lo, não tendo o sacerdócio, vai ter problemas. Mas se tem um sacerdócio, sem dúvida, a tua vara e o teu cajado me consola. Finalizando o nosso café hoje, deixa eu tomar um pouquinho aqui, não é? Deus abençoe. Aqui nós temos variedade, quer dizer para vocês que é o dízimo de vocês. Quando você entrega seus dízimos, você está sabendo que você está mantendo a mesa do seu pastor, viu? Deus deu isso de herança ao sacerdote. Vamos orar por todos e orar também pela equipe que está ali na construção,
trabalhando voluntariamente, doando, sim, de si a obra do Senhor. Oremos. Pai Santíssimo, finalizando o nosso café, peço em favor do culto da mocidade que será realizado logo mais, meu Pai, e também os que estão envolvidos no mutirão hoje, os que estão providenciando alimentos, os administradores, todos envolvidos ali, trabalhando, participando, irmãos e irmãs, que o Senhor retribua cada um deles. Eu peço que nos dê um dia de paz, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.